A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos juvenis, estamos para mais uma pré-aula do Sistema Virtual e a lição de hoje é a lição do número 12 dessa semana, dessa semana. Tá certo? Que é a regeneração, um processo que ela é contínuo na nossa vida até nós partir para a eternidade ou Jesus arrebatar nós antes, não é verdade? E o que acontece? Regeneração. Não saia daí, rapidamente, 15 minutos, estarei aterrissando aqui a minha participação, menos de 20 minutos, tá ok? Estamos aqui nesse sistema virtual, nós estamos como pastor responsável aqui do setor Mapim, pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa irmã Luzia. Eu sou o presbítero irmão Claudines e quem faz essa parte da edição, da editação aí, é o nosso cooperador Paulo Henrique. E vamos comigo lá para o texto áureo aqui da nossa lição, regeneração. O que é regeneração? Vamos lá. Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus disse a palavra que é a Nicodemos. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre Nicodemos. Nicodemos era um velho, não era um adolescente que nem você. Não, era um homem de avançada idade. Ele pensou, ficou meio confuso. Eu tenho que voltar, Senhor, no ventre da minha mãe nascer de novo? Não. Aquele que não nascer da água e que não nascer do Espírito, ele não pode ver o reino de Deus. Então, é um assunto complexo, maravilhoso de entender o processo da regeneração. E o que acontece aqui, adolescentes? Veja bem, e o interessante é que, olhando para todo esse aspecto, nós estamos aqui diante de uma lição maravilhosa. Como eu já falei que o tema é sobre a regeneração. No capítulo 1 é um deslumbre, no capítulo 2 ela é o requisito da regeneração e no tópico 3 o ato da regeneração. Então o que acontece aqui? Eu vou fazer um resumo dos 3 tópicos e comentar que a regeneração e quais são os processos da regeneração e o que não é ser regenerado. Então eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui, porque é uma pré-aula, é algo bem resumido aqui para vocês entenderem como é de fato o processo da regeneração, tá certo? E o interessante, adolescente, que o termo regeneração, como temos em Tito, no capítulo 3, e do versículo 5, que nos diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha que versículo maravilhoso, que é o versículo chave que abre um leque para nós. Ou seja, refere-se à renovação espiritual, ou seja, ser gerado novamente, receber nova vida, reconstruir, restaurar ou reviver. O termo aqui, juvenis, ou seja, é a ação poderosa e criativa e decisiva e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele recria a natureza interior do pecador arrependido. Existem várias expressões bíblicas que esclarece o sentido de regeneração. Vejamos, entre elas, o novo nascimento. O que significa nascer de novo? Sobre esse aspecto, juvenis, sobre essas características da salvação, Jesus, ele asseverou a Nicodemos: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Jesus, ele salientou a necessidade mais profunda do homem, ou seja, em uma mudança radical, completa, de totalidade da sua natureza e do caráter. Esse milagre, ele é gerado no espírito do ser humano, através da qual ele é recriado de conformidade com a imagem divina. Aquele que realmente nasceu de novo está liberto da escravidão, do pecado, e passa a ter um desejo e a disposição de obedecer a Deus e seguir as suas orientações do Espírito Santo de Deus. Ou seja,
o juvenil, o adolescente que aceita Jesus, ele passa a ser regenerado como uma nova criatura. Ele passa o que? A obedecer às coisas de Deus e desejar as coisas de Deus e as dos céus. Muito bem. O que não significa o novo nascimento? O que não é o novo nascimento? Ou seja, primeiro, não se realiza pela vontade ou pela participação humana. Vamos ver aqui em João, no capítulo 1, versículo 13. João, no capítulo 1, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas exclusivamente de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Interessante, adolescentes, que a palavra ela é recheada a respeito do sistema de regeneração. Jesus, ele traz toda à tona as características primordiais. O que acontece aqui? Quando nós olhamos para esse aspecto, o que não é um novo nascimento, segundo, não depende do esforço humano, tá certo? Então nós olhamos aqui, adolescentes, para Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois é pela graça que nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? Então isto não há nada que o homem possa fazer por si mesmo ou pelos outros, né? Ou terceiro, não é o batismo nas águas é importante, né? Ele simboliza a morte espiritual, né? O simbolismo, mas não conduz a conduta, ou seja, não é as práticas das boas obras, como está em Tito no capítulo 3 e verso 5, ou seja, em todo esse aspecto aqui, adolescentes, podemos observar que o batismo nas águas é importante. Precisamos batizar, porque ele representa um símbolo espiritual importante. Quando você sepulta na água, quando você mergulha na água, está sendo sepultado. E quando você sai da água, quando você está mergulhado na água, está sendo sepultado para o mundo. Tá certo? E quando você tira da água, está sendo ressuscitado com Cristo. Então é importante você descer as águas, para ter uma novidade de vida. E quando nós olhamos aqui para ser uma nova criação, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Mas se podemos pegar algumas referências, como está em Gálatas, no capítulo 6, verso 15. Você pode pegar a referência também no capítulo 2 de Efésios, Efésios capítulo 2, versículo 10. Mas enfim, a palavra criativa de Deus nos oferece o que aceitam a Jesus pela fé são feitos nova criatura. Ou seja, o crente ele é uma nova criatura renovada segundo a imagem de Deus. Ou seja, que compartilha sua própria glória no relacionamento. Com a primeira criação material, o homem está caído e morto. Porém, na segunda, que é espiritual, ele está renovado pelo Espírito. Por quê? Porque primeiro caiu em Adão, mas na segunda, que se fala que Jesus, segundo Adão, ele é renovado, reerguido através da pessoa bendita de Cristo Jesus. A renovação em Tito, como nós já lemos no Tito 3 e 15, a renovação do Espírito, ela se refere ao seu quê? A entorga a constante na vida divina aos crentes, à medida que se submetem a Deus. Ou seja, olhamos aqui para Romanos, no capítulo 12, e do verso de número 2, que nos diz assim a palavra de Deus: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida. Eu gostaria de falar aqui sobre para você sobre a ressurreição espiritual. Efésios capítulo 2, do versículo 5 até o verso 6. É preciso morrer para o mundo e ressuscitar para uma nova vida em Cristo. A palavra de Deus nos diz que os que recebem a Cristo morrem e são sepultados com Ele, para ressuscitarem em verdade, em novidade de vida. Tá ok? Em novidade de vida. Como está em Romanos, no capítulo 6, e do verso 2
até o verso de número 7. É preciso uma renovação espiritual para que nós venhamos compreender o aspecto importante do processo da regeneração, adolescentes. E quando nós olhamos aqui, uma coisa interessante é que como pensar que o que dá para nós imaginar aqui o que é regeneração. Agora veja bem comigo aqui. O interessante é que vamos pensar em um defunto, uma pessoa que já morreu há 2 dias, ou seja, ou melhor dizendo, vamos pegar por base Lázaro, há 4 dias. Vamos pensar em Lázaro, João capítulo 11, já tinha morrido há 4 dias. A sua irmã disse que ele já estava fedendo, tá certo? O processo de apodrecimento já encontrava-se avançado. O corpo já estava todo desconfigurado e irreconhecível de fato. E de repente Jesus perguntou: Lázaro, venha para fora. Os órgãos internos, o coração, o pulmão, o rim, o cérebro voltaram a funcionar. A pele criou consistência, o sangue entrou novamente em circulação, o coração começou a pulsar e as células de Lázaro começou a funcionar imediatamente, ou seja, elas foram regeneradas. A máquina humana encontrou vida. O que isso quer dizer? Isso significa que o processo regeneratório que aconteceu ali foi literalmente. Mas o aspecto aqui, terminando, adolescente, é que o único aspecto importante é a ressurreição espiritual. Ou seja, nós estamos regenerados espiritualmente na pessoa bendita de Cristo Jesus. E o processo da regeneração é contínuo, tá certo? Por quê? Porque a nossa vida ela é norteada em 3 aspectos de salvação. Ou seja, o primeiro aspecto é justificação, um ato da justificação. Um adolescente ou juvenil que aceita Jesus, naquele ato, ele é justificado como se ele nunca tivesse pecado ou cometido transgressão na sua vida. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto de regeneração e o terceiro aspecto é a santificação. Esses 2 processos entre regeneração e santificação, ele é contínuo, até Jesus arrebatar ou até nós ter um encontro especial com Deus, tá certo? Agora, quando nós olhamos para esse aspecto da regeneração e como nós somos afetados, às vezes nós erramos, somos falhos, mas o Espírito Santo, ele temos liberdade de trabalhar na nossa vida. Ele trabalha de uma forma harmoniosa, consistente, lapidando, moldando esse vaso de barro que é falho e muitas vezes que às vezes trinca, mas ele está moldando, nos protegendo. Ele está o que? Nos aperfeiçoando a cada dia e a cada momento que se passa, moldando a nossa vida. Interessante, adolescentes, que esse aqui é só um resumo desta pré-aula maravilhosa, tá certo? Sabemos que o assunto ele é vasto e nós entendemos que todo esse aspecto ele traz uma demanda muito grande. Por quê? Porque o assunto é vasto. Aqui é só simplesmente um resumo da nossa escola dominical, que é o sistema de regeneração. Tá ok? Não saia daí. Continua compartilhando com seus colegas. Desenvolva o conhecimento com aquele que não tem. Deus abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir, e fico por aqui. Deus abençoe a todos.